Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana? Final de semana da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos interessantíssimos para a gente estar conversando. Tem jogo do Palmeiras, tem mais uma derrota do Flamengo, agora sobre o novo comandado, né? Com o Mano Menezes, com o Dorival Júnior. Vários jogos para a gente estar trocando uma ideia, jogos muito, maravilhosos. Mas antes eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. Eu sou o Gabriel Todari e vou trazer tudo o que de melhor acontece no futebol brasileiro para você aí do outro lado da telinha. Meus amigos, Campeonato Brasileiro, 11ª rodada começou com Corinthians e Juventude. O Corinthians venceu por 2-0 na Neoquímica Arena, em Itaquera, com gols de Adson no primeiro minuto e Gustavo Mantuan no finzinho do jogo. O Corinthians foi dominador, né? O Juventude tem a pior defesa do campeonato. Vem perdendo muitos jogos dentro e fora de casa, né? À toa que o time já está figurando na zona de rebaixamento. Só não entrou ainda na lanterna por conta do Fortaleza, que está fazendo uma péssima campanha também no Brasileirão. Mas foi uma vitória até que tranquila do Corinthians, né? Não teve tanto trabalho assim. Foram mais chutes fora da área da equipe do Jaconeiro. Já o Corinthians dominou do meio de campo para frente, né? Foi uma das melhores atuações do Willian com a camisa do Corinthians, juntamente com os meninos, né? O Adson e o Gustavo Mantuan. Jogaram muita bola na Neoquímica Arena. Também no sábado tivemos o empate, né, entre Atlético Mineiro e Santos, um jogo muito equilibrado e melhor para o Santos do que para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve duas oportunidades, né, digamos, mais firmes, né? A primeira foi com o Sávio logo aos 5 minutos de jogo e com o Hulk no segundo tempo com uma pedrada numa cobrança de falta na meia-lua da grande área ali, onde o João Paulo só viu a bola passando e explodindo na trave. Não tinha chance para o goleiro do Santos. E aí no fim do jogo o Santos empatou de pênalti com o Rauan. O Santos que teve nesse lance, inclusive, do pênalti, da falta, né? Que o Hulk acertou a trave. O Lucas Pires, lateral esquerdo do Santos, foi expulso. Ele era o último homem, né? E acabou cometendo a falta. Foi expulso, tomou cartão vermelho. E o Santos ficou com um a menos. Mas o Atlético não conseguiu cumprir, né? Valer a superioridade numérica. O Santos no fim do jogo empatou e teve chance de virar o jogo, se não fosse uma boa defesa do goleirão Everson para dar um tapinha ali com a mão esquerda e tirar a bola que ia morrer no cantinho do gol. Também no sábado tivemos a surpreendente vitória do Atlético Goianiense por 2-0 em cima do Fluminense. Surpreendente por quê? Dois motivos. O primeiro foi porque o Fluminense tinha acabado de vencer o Atlético Mineiro por 5-3 e também surpreendente pelo Atlético Goianiense não estar fazendo uma boa campanha no Brasileirão, né? Também estava figurando no Z4, venceu o time do Fluminense, que vinha embalado, enfim, no Maracanã, né, no Rio de Janeiro, com gols de Jefferson e o Wellington Rato. Todos no primeiro tempo. O Fluminense também teve um jogador expulso, né, o David Braz, acabou também fazendo uma falta, era o último homem, foi expulso corretamente, e aí só deu o Atlético Goianiense. O Fluminense levou pouco perigo ao gol. Antes do David Braz ser expulso, o Cano, né, Germán Cano, acabou perdendo um gol debaixo do gol, né, debaixo das traves, chutou para fora. Eu acho que ali o Fluminense perdeu o jogo, cara, porque depois daquilo ali o David Braz foi expulso, tomou os 2 gols do Atlético Goianiense, então acho que aquele lance ali foi capital para o resultado final da partida. Mais um empate também no sábado foi o confronto entre Cuiabá e Red Bull Bragantino. O Arthur fez o primeiro gol do jogo, mas o André, aquele mesmo, fez no finzinho do primeiro tempo o empate do confronto de pênalti. Foi um jogo bem equilibrado, né? Se não fosse o Cleiton, goleiro do Red Bull, eu acho que o Dourado teria vencido, né? Criou mais oportunidades que o Bragantino, que o Massa Bruta, mas o Dourado tem que começar a converter essas oportunidades em gol, né? Já o Bragantino, cara, é impressionante como o time tá oscilando muito nessa temporada, né? O Arthur voltou a marcar com a camisa do time, do Massa Bruta, mas também precisa começar a se reencontrar com o bom futebol. Voltou de lesão, né? Ele que perdeu a reta final do Campeonato Paulista e o início do Brasileirão, precisa aí recuperar o bom futebol urgentemente. Mas eu sinto que o Red Bull está começando a se encontrar novamente, depois da vitória contra o Flamengo, né? Que deu um ar a mais, né? Deu um tempo de respiro a mais para o time. Então acho que ambas dessas equipes, tanto o Cuiabá quanto o Red Bull, vão começar a apresentar um bom futebol agora nesse meio do Brasileirão. Também no sábado tivemos a vitória, né, que comentei, o Internacional 3-1 em cima do Flamengo, 2 gols do Wanderson e o Pedro Henrique no fim do jogo. E o Andrés Pereira fez o golzinho aí do Flamengo, do Mengão. Cara,
Falar do Flamengo tá sendo chovendo molhado, né? É um time muito desorganizado dentro de campo, mesmo com a troca de técnico, mesmo com o Dorival Júnior ali na beira do gramado, ainda não apresentou uma solidez defensiva, né? Tanto que tomou 3 gols do Inter. O Inter que vinha mais empatando do que vencendo, tomou aí, e mais marcando, não marcando gols do que marcando, né? Marcou logo 3 contra o Flamengo. O trabalho do Mano Menezes, ainda na minha opinião, na minha visão, do meu gosto por assistir futebol, é muito contestável. O time tem um desprezo muito grande com a vitória, prefere não perder do que ganhar, né, do que se arriscar para vencer. Mas é um time forte, vem forte para brigar pelo Campeonato Brasileiro, vai tirar muitos pontos das equipes. Acho que, inclusive, já tirou de um confronto direto, né, por uma vaga na Libertadores. Um sonoro 3-1, dá gás para a equipe, e o Flamengo afunda ainda mais na crise, né? O time, se perder na próxima rodada, né, que é essa rodada agora no meio de semana, pode estar entrando no Z4, né? Então é um perigo a mais aí que o time está correndo, e mais uma bomba na mão do Dorival Júnior, que precisa agora não só resgatar o futebol da equipe, como também talvez resgatar o Flamengo de uma possível queda para o Z4. No domingo tivemos a primeira partida do dia, né, que foi marcada pelo São Paulo vencendo por 1-0 a equipe do América Mineiro, com gol do Patrick. O América foi dominante no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, teve mais oportunidades que o São Paulo, muito por conta da bagunça tática que o Rogério Ceni colocou dentro de campo. Foi uma bagunça tática aquilo, porque você tinha Pablo Maia fazendo a ala direita, Léo Pelé, Miranda, Reinaldo fazendo a esquerda, perdão, Igor Vinícius fazendo a ala esquerda e o Pablo Maia fazendo a do zagueiro direito. Tinha o Gabriel Neves no meio perdido, mas aí o Rogério viu o que fez, né? Tirou ali o volante para colocar, tirou o Luan machucado e colocou o Patrick, né? E aí melhorou muito a equipe. O São Paulo conseguiu criar mais oportunidades, foi onde criou o gol, inclusive. E no segundo tempo só controlou a partida. O segundo tempo quase nem aconteceu, acho que foi poucas oportunidades, né? O São Paulo não levou tanto perigo, o América também não levou tanto perigo também no segundo tempo. Então foi uma vitória até que tranquila do São Paulo sobre o América. Acho que sim. Tirando ali os primeiros 25 minutos, 30 minutos de domínio do América, onde obrigou o Jandrei a fazer boas defesas, acho que foi uma boa vitória sim do São Paulo, uma vitória bem tranquila, que coloca o time aí na briga pelo título, né? Mais um empate nessa rodada foi a partida entre Goiás e Ceará, que ficou no 1-1. Mendonça fez o gol no primeiro tempo e o Pedro Raul fez de pênalti no fim do jogo. Cara, o Ceará veio para tirar pontos importantes fora de casa, né? O time tirou pontos volto a dizer, né? Tirou pontos do Palmeiras, tirou pontos do São Paulo, tirou pontos do Santos, agora tira pontos do Goiás. Era favorito nesse confronto contra o Goiás, né? Mas fez 1-0, não conseguiu segurar e no fim do jogo ainda tomou o gol de pênalti. Mas acho que ficou barato pro Goiás, viu? Acho que o Ceará poderia ter saído de Goiânia com uma vitória aí nesse confronto. Quem viajou e voltou com uma vitória foi o Palmeiras, né? Venceu por 2-0 a equipe do Curitiba. Fazia mais de 25 anos que o Palmeiras não vencia o time do Coxa, né, em Curitiba. Dudu fez o gol no primeiro tempo, lei do ex, e o Rony fez aí no segundo tempo, no meio do segundo tempo, aos 62, o segundo gol que definiu o confronto. O jogo foi marcado pela briga de torcedores, né, entre torcedores do Palmeiras e torcedores do Curitiba, no intervalo, o que acarretou numa nuvem de gás de pimenta que invadiu o gramado, deu alguns efeitos colaterais em alguns jogadores, alguns não, todos os jogadores, na verdade, comissão técnica, arbitragem. Então o jogo ficou parado. Então, na verdade, o gol do Rony foi logo aos 6 minutos do segundo tempo, né, porque ficou bem parado o segundo tempo do confronto. Mas o Palmeiras foi soberano, dominou o confronto, começo ao fim do jogo. É um time muito pronto, muito preparado para essa temporada, né? Eu acho que não só no Campeonato Brasileiro. É um time que pode oscilar ainda durante essa temporada, mas você não vê isso acontecendo. É um time muito, muito bem treinado. Muito, muito bem treinado. Uma obediência tática absurda do Palmeiras, mesmo com desfalques, né? O Gomes não joga, Rafael Veiga não joga, mas o time ainda continua obedecendo o técnico Abel Ferreira. Último jogo do domingo foi o empate em 0-0 com Fortaleza e Atlético Paranaense, o famoso poupa-tempo. O Fortaleza foi melhor, criou mais oportunidades, mas esbarrou numa ótima atuação do goleirão Bento do Furacão. E o jogo de hoje, né? O Botafogo não consegue ser protagonista quando enfrenta times que com certeza vão brigar, né, pelo rebaixamento. Foi assim contra o Goiás, foi assim contra o Avaí hoje, né? Perdeu para o Goiás, perdeu para o Avaí jogando no Rio de Janeiro.
É um confronto que no futuro pode custar muito caro para o Botafogo. A gente sabe que, querendo ou não, o desejo do time é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, né? É um primeiro passo para um projeto futuro, para um planejamento futuro, mas o time não está fazendo por merecer, oscilando muito na competição, venceu o Flamengo, fez excelentes jogos fora de casa, mas não está conseguindo executar o mesmo papel dentro de casa. Perdeu para o Goiás, perdeu para o Palmeiras e agora perde novamente para o Avaí, jogando em seus domínios. Kevin foi o autor do gol. É isso, meus queridos. Esse confronto, inclusive, joga o Botafogo pro Z4 e joga o Avaí fora do Z4, né? O Avaí foge da zona de rebaixamento, empurra o rival aí pro Z4, começa já uma semicrise no fogão. É isso, meus queridos. Ficam com Deus, esse foi o vídeo de hoje. E meio de semana tem Campeonato Brasileiro, hein? Um abração, até mais. Tchau, tchau.